Nesse vídeo nós vamos fazer uma análise do ativo EG3 sob a ótica dos algoritmos de inteligência artificial. Vamos ver o que esses algoritmos, após efetuarem um processo de aprendizado de máquina, têm a dizer sobre o futuro deste ativo, EG3, Companhia de Energia Elétrica. Então eu venho aqui no meu programa de Data Science e a primeira coisa que a gente tem que decidir quando vai fazer uma previsão baseada em Machine Learning é escolher quais dados servirão de base para essa previsão. Então, eu gosto muito de usar variáveis macroeconômicas e a gente percebe que esse ativo, como a maioria dos ativos, ele tem uma correlação negativa com a taxa de juros, o que é bem comum. E é bem fácil de se perceber intuitivamente, é que se a gente analisar aqui até o final do mês de junho, esse ativo aqui desde 2010 com a Selic, ele possui uma correlação negativa, né? Correlação aí de -0,5, a gente pode perceber aqui graficamente que quando a Selic cai, o ativo sobe. E aí a Selic sobe, o Banco Central sobe os juros, né? A Selic representada aqui pela linha lilás. Quando o Banco Central sobe os juros, perceba que aqui que ocorreu uma leve lateralização desse ativo, né? Então, a Selic começou a cair. Percebo que aqui a ação não reagiu muito inicialmente, mas logo veio um tombo maior da Selic e esse ativo respondeu, subiu, né? É muito comum porque à medida que os juros da Selic perdem atratividade, o pessoal começa a tirar o dinheiro do tesouro e começa a trazer para as ações, né? O que acontece é que as ações disparam mesmo, então esse é um comportamento bastante comum no mercado de ações, acontece com outros ativos também. Inclusive é a maneira mais fácil de se ganhar dinheiro com investimentos especulativos é através da correlação que o ativo possui com a Selic. Porque a Selic é muito fácil de ser prevista também. Então, geralmente, quando você não consegue fazer uma previsão para um ativo, tu faz uma previsão para uma variável que tem uma correlação boa com esse ativo. E a Selic geralmente tem uma correlação negativa com ativos especulativos. Mas uma coisa muito interessante com esse ativo, e que geralmente não acontece com outros ativos, é a correlação que ele tem com o PIB. Se a gente perceber aqui, fizer um cálculo da correlação que esse ativo possui com o PIB desde 2010 até o mês de março de 2020. Por que mês de março? Por que eu não faço igual eu fiz com a Selic, que eu fiz até o mês 6? Porque o PIB, a gente ainda não tem o PIB do segundo trimestre de 2020 no dia da gravação desse vídeo, tá? Então eu não tenho como fazer essa correlação com um dado que o IBGE ainda não divulgou. Do contrário, o Banco Central divulga a Selic diariamente, então a gente tem a Selic um dado bastante mais atual, ok? Então vamos fazer aqui a correlação do PIB com esse ativo. É uma correlação bastante estranha. Demonstra que esse ativo possui uma certa pegada de ativo antifrágil, porque perceba que estranho, quando o PIB cai, é uma queda violenta aqui, né? O PIB eu coloco no eixo da direita, eixo Y da direita, a cotação do ativo eu coloco no eixo Y da esquerda, embaixo é o tempo, ação representada pela linha pontilhada em azul, o PIB representado pela linha lilás. Então perceba que quando o PIB cai, o ativo sobe. E percebo aqui que de 2016, quando o PIB começou a recuperar, até aqui o final de 2018, esse ativo lateralizou. É um ativo que não respondeu à subida do PIB. E assim que o PIB estacionou, ele começou a lateralizar. Esse ativo estranhamente subiu, começou a decolar. Então esse ativo ele tem uma pegada de antifragilidade. Nassim Taleb, que lançou esse conceito de antifrágil, é um ativo que desempenha bem no caos.
E por que eu estou trazendo esse ativo então para a gente analisar hoje? É porque nós estamos passando por um período de crise, onde o PIB vai cair aqui inevitavelmente na próxima divulgação, talvez na outra divulgação também caia. Então, esse ativo que tem esse comportamento de ativo antifrágil é um ativo interessante para a gente estudar nesse momento. Então, eu vou fazer uma previsão de inteligência artificial me baseando nos dados que a gente estudou até agora, que é a Selic e o PIB, e eu quero uma previsão, então, para a ação. Eu vou fazer um estudo de Machine Learning, o computador é quem faz, ele vai fazer um estudo de aprendizado de máquina desde 2010 até o mês de março de 2020, então, baseado nesse estudo que ele vai fazer, nesse aprendizado de máquina, eu quero que ele me dê uma previsão para a cotação desse ativo, caso a Selic venha a estar lá na frente, no futuro, na casa de 2% e o PIB na casa de menos 6%. Então vamos ver o que o algoritmo nos fala. Ele nos fala que o preço correto desse ativo é próximo, um pouco acima de R$ 55,00, aqui na casa de R$ 58,00. Então esse seria o preço justo, tomando como base apenas dados macroeconômicos de Selic e PIB. É importante dizer que existem outros dados envolvidos na precificação de um ativo, então sempre que tu for fazer uma previsão baseada em inteligência artificial, é interessante fazer um estudo, sempre considerando várias variáveis, mas lembrando que a quantidade não é o importante, mas sim a qualidade dos dados, a correlação que esse dado tem com o ativo que você está analisando e efetuando a previsão. Também é muito importante ficar atento se a correlação não é uma coincidência, se realmente existe uma causalidade ali. Percebo que o fato do PIB cair, fazer com que a ação suba, é algo bastante estranho, tá? Não é algo que acontece, então pode ser que seja apenas uma coincidência. Para uma questão de diversificação na carteira, eu que tenho, sempre faço, eu comprei esse ativo, eu já comprei 2/3 do capital que eu tenho alocado para esse ativo, eu ainda tenho 1/3, eu estou achando um pouco estranha esse pullback que ela fez esses dias. Se a gente analisar aqui vamos analisar através desse site invest.com. É o mesmo gráfico porque eu busco os dados aqui nesse site, tem uma API que eu gosto de trabalhar. Percebo que ele fez um rompimento de topo superior e aí o pullback dele está bastante esticado. Tem a questão também da tributação dos dividendos, que pode complicar não só esse ativo, como vários outros ativos que distribuem dividendos. Esse ativo aqui é um ativo que distribui bons dividendos, então pode ser que a cotação seja influenciada por esse processo de tributação de dividendos que está muito em alta, Paulo Guedes mencionou aí, mas como eu tenho uma cultura de diversificar minha carteira com ativos que se comportam de forma distintas, eu trouxe aqui já o IVVB11, trouxe no meu canal também o ouro, e por conta desses ativos de proteção, a minha carteira está com folga de recursos, então eu estou aportando em ativos que se comportam dessa maneira antifrágil. Eu também aqui no vídeo MYPK3 eu mostrei um estudo de inteligência artificial sobre esse ativo MYPK3. Ele é um ativo que se comporta de uma maneira mais comportada em relação a variáveis macroeconômicas. A gente pode buscar ele aqui para vocês fazerem uma comparação e terem uma ideia de como que é um comportamento mais adequado para ativos de especulação quando as variáveis macroeconômicas se encontram no nível que estão hoje, com relação ao PIB caindo e a Selic também caindo, o Banco Central tentando estimular a economia através de uma queda recorde nos juros. Se a gente pegar aqui a correlação entre a ação e a Selic, é uma correlação aqui no mesmo prazo que eu fiz ali com o ativo EG3, a gente percebe que é uma correlação negativa que existe entre o ativo e a Selic, uma correlação de quase menos meio negativo. Por que essa correlação é assim?
porque o óbvio aconteceu também com o ativo da empresa de energia elétrica que a gente acabou de avaliar. Quando a Selic cai, a ação tende a subir. Eu percebo que foi uma bela puxada aqui em 2010, né? Deu para ganhar aí quase 200%. Aí a Selic subiu na crise de 2016. O Banco Central teve que subir juros, a ação teve um tombo enorme, né? Caiu até abaixo de R$10 aqui, e assim que a Selic caiu, a ação respondeu positivamente e subiu. Esse, como eu já mencionei nesse vídeo, é a forma mais fácil de se ganhar dinheiro na bolsa, é com a correlação que a Selic tem com os ativos. Até aqui nada de estranho, a não ser por esse ponto aqui, ó. Quando a Selic caiu agora, esse ativo caiu também. E qual que é o normal para o ativo quando a Selic cai tanto assim? Não é o ativo cair, é o ativo subir. Tudo é que se a gente fizer uma previsão aqui para esse ativo MYPK3, apenas considerando a Selic, fazendo uma previsão para o ativo e considerando essa Selic em queda, no mesmo prazo que a gente fez lá no ativo EG3, a gente percebe que o ativo tem espaço para crescer, tem espaço para lucro. Tem um bom espaço aqui, ó, lá na casa de R$25 o preço justo dele, considerando apenas essa variável da Selic. Mas é claro que a gente tem aqui uma correlação desse ativo com o PIB, que é bem distinto da correlação que o ativo EG3 tem com o PIB. Percebo que essa ação não é antifrágil, e é por isso que eu mesclo esse ativo com outros ativos, com ouro, com EG3, que tem um comportamento antifrágil, porque em algum momento você vai ganhar. Perceba aqui, ó, esse é um comportamento não antifrágil, ele é um comportamento mais comum aí no mercado financeiro, que é um comportamento que acontece da seguinte maneira. Perceba que é uma correlação positiva, isso é o mais comum em ativos especulativos de bolsa. O PIB cai, olha só que como obedece, né, praticamente a mesma linha de queda. Aí o PIB sobe, a ação sobe também. Aí aqui, perceba que a ação ela já se antecipou à queda do PIB, né? A próxima divulgação do IBGE do PIB vai jogar o PIB aqui para baixo, bem aqui embaixo. Olha como a ação já veio aqui para baixo, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de ativo nesse momento. Não é um ativo antifrágil, né? Mas por alocar capital em ativos com diversos tipos de comportamento, então eu fiz um aporte nesse ativo considerando a seguinte previsão. Eu jogo aqui a Selic e o PIB como aprendizado para a previsão futura do ativo ação, MYPK3 nesse caso, é apenas para diferenciar o estudo anterior da EG3, que é o tema desse vídeo. Então, da mesma forma que eu fiz lá, com o mesmo prazo para o ativo EG3, eu vou fazer aqui para o ativo MYPK3, e que a gente vai ver que também a gente tem uma subida, mas já não leva o ativo lá para casa dos R$25, tá? Porque eu considerei o PIB, então ele leva o ativo para casa de R$21,50, já diminui bastante a margem de segurança. E se a gente considerar apenas o PIB para esse ativo e fizer uma previsão para ação e jogar o PIB aqui na casa de -6, aí esse ativo realmente perde totalmente a atratividade, ainda mais considerando que a gente tem aí tributação de dividendos pela frente, a gente não sabe o tamanho do tombo que isso vai dar no mercado, né? Passa a ser perigoso esse ativo. Pessoal, olha aqui, ó, não tem margem, tá? Ele trouxe aqui, ó, o ativo para 13,65, que é até abaixo da casa que está sendo negociada hoje aqui. A gente pode aqui olhar numa outra fonte, até para vocês verem, ó, 14,10, né? Laterizou aqui, perceba como o algoritmo ele crava onde o mercado crava também, né? Uma laterização, uma consolidação de preço aqui, porque teme-se esse PIB que vai ser divulgado com uma queda bastante acentuada. Eu tenho os dois ativos,
Eu compenso o risco através de ativos dolarizados. No momento eu estou preferindo o ouro. O IVVB11 eu parei um pouco as compras. Inclusive fiz um vídeo aqui de realização de lucros desse ativo IVVB11, está aqui no meu canal. É assim que funciona, então, uma análise baseada em inteligência artificial para um ativo especulativo. É assim que a inteligência artificial ela não só serve para prever números exatos, mas serve para identificar tendências, para você pensar junto com o computador. Ele ajuda muito a pensar, a encontrar quais impactos cada variável econômica tem no ativo, ajuda a fazer um estudo, ajuda o investidor a pensar, ajuda a identificar tendências. Por exemplo, vamos supor que aí pela frente a gente tem uma crise inflacionária, como aconteceu lá em 2015, 2016, e a Selic acabe subindo muito, o Banco Central tenha que subir juro, uma crise aí entre oferta e demanda que acabe fazendo os preços do IPCA subirem e o Banco Central acabe tendo que subir juros lá na casa de 12%, até 14%, como a gente teve em 2015 e 2016. Então vamos colocar a Selic aqui e vamos fazer uma previsão para ação quando a Selic estiver 14%. Mesmo prazo que a gente vem fazendo aqui até agora. Vamos cravar aqui o mês de junho de 2020 para o algoritmo aprender. Então, lá, depois desse aprendizado, ele joga uma previsão lá para frente. Vamos ver aqui o que aconteceria com esse ativo. Olha só, aquela previsão que era de R$ 25,00 para uma Selic de 2%, quando a Selic sobe para 15, a gente já tem uma previsão aqui na casa de 15, R$16 para o ativo. Tá? Veja a diferença. Selic em 14%, ação a R$16. Agora, uma Selic na casa de 2%, o que nós temos para o ativo? Nós temos o ativo na casa de R$ 25,00, é o que nós podemos ver aqui nesta previsão do algoritmo de inteligência artificial de machine learning, utilizando mais especificamente a técnica de regressão linear. Perceba como a Selic impacta no preço do ativo, e é para isso que serve um algoritmo de inteligência artificial para o investidor. Ele vai ajudar o investidor a pensar, a aprender quais os impactos que aquele ativo vai sofrer, dado que as variáveis macroeconômicas vão se dispor de certa maneira, ok? Então percebam que uma crise levaria a um tombo aí nas expectativas de valorização para esse ativo, e isso você pode fazer com qualquer ativo da Bolsa de Valores.